Bom, ainda falando sobre esse assunto, essa polêmica, conosco Vera Magalhães, por imagens também. Vera, você antecipou aqui que o presidente falaria ontem na abertura da reunião sobre o massacre dos 56 presos em Manaus. A fala foi satisfatória, Vera Magalhães? Bom dia. Bom dia. Quem sou eu para discordar do Anderson Costa, que nos deu essa aula aí de De português português. agora? Pois é, não, eu concordo com o que o Anderson expôs agora. Acidente é tudo menos o que houve ali em Manaus, Thiago. A gente dizia aqui ontem no Jornal da Manhã que depois de muito hesitar, o presidente tinha decidido falar na abertura da reunião ministerial e faria o que ele fez. Se solidarizaria com, com as famílias das vítimas e anunciaria propostas do governo na área de segurança, que o governo está se mobilizando para lançar essas propostas. Nessa primeira parte da fala, ele foi bastante infeliz, não só pelo uso da palavra acidente. Ele estava muito. Você vê que ele estava desconfortável naquele papel. Por quê? Porque ele ficou o tempo inteiro, esses dias todos, desde que ocorreu a tragédia, ouvindo opiniões conflitantes dos seus assessores, se ele deveria falar ou não. Quando você faz muito cálculo, geralmente dá errado. O melhor a fazer nesse caso é ter um comportamento padrão. Ele é o chefe de Estado, ele tem de falar nos grandes assuntos nacionais, ponto. Aí ele falou em apadrinhamento de quem estava ali na reunião, usou uma ênclise ali que se solidarizaria de novo, sendo que ele não tinha falado até então, e usou o tal do acidente. Foi em tudo muito ruim a fala e também depois, tanto que ele teve que primeiro editar a fala nos canais oficiais do governo, nas redes sociais e nos sites, foi tirada a palavra acidente e depois ele foi ao Twitter defender o uso da palavra. Enfim, se precisou de tantos dias para fazer isso, foi uma perda de tempo total. Agora, Vera, diga uma coisa: o governo lançou essa versão genérica do Plano Nacional de Segurança. A proposta ainda vai ser detalhada justamente pelo ministro da Justiça, a previsão de que ele fale hoje em Brasília. Agora, no cômputo geral, essa proposta ou as propostas são factíveis, efetivas? O que você acha, hein, Vera? Olha, Tiago, exatamente, o ministro Alexandre de Moraes vai detalhar hoje principalmente o eixo penitenciário ali do plano, que é um dos três principais eixos. Primeiro é o combate aos homicídios e à violência contra a mulher, o segundo é esse de racionalização e modernização do sistema penitenciário, e o terceiro diz respeito a um combate mais efetivo ao crime organizado, com ações de integração das polícias e também nas fronteiras. Ele é bastante genérico ainda, ele pouco avançou em relação ao que se falava em outubro, já tinha essa divisão por eixos, já tinha esses principais assuntos. O que avançou? Avançou principalmente essa parte penitenciária em resposta ao massacre de Manaus. No que avançou? Ele anunciou a construção de 5 novos presídios federais. E aí você começa a perceber o improviso quando você coteja os dados, Thiago. Ele anunciou 5 novos presídios. Existem hoje no Brasil 4 presídios de segurança máxima federais. Esses 4 presídios têm, em média, 220 vagas, cada um deles. Eles têm uma subocupação hoje em dia. Eles estão com uma ocupação de, em média, 190 presos em cada um deles. Então, tem vagas ociosas que oscilam entre 70 e 80. Então, o governo poderia começar ocupando essas vagas com inteligência, transferindo os principais líderes das organizações criminosas que estão em guerra no país. Isso era uma coisa que ele poderia ter anunciado, teria um efeito imediato e não precisaria gastar um centavo a mais com isso, a não ser a transferência dos presos. Tem um outro presídio federal que está em construção há nada menos que 3 anos, Thiago, em Brasília, que é o novo prédio do Complexo da Papuda, que é federal e que foi anunciado com estardalhaço, contaria com os melhores equipamentos de segurança, raio-x, bloqueador de celular, etc. Essa obra é um resumo da ópera de como são feitas as grandes obras no Brasil, da corrupção, da falta de planejamento. A construtora que ganhou a licitação para fazer esse presídio faliu pouco tempo depois, deixou a obra inacabada. Ela está hoje com cerca de 60% concluída. A segunda colocada na licitação assumiu a obra e ela já custa bem mais do que custaria inicialmente,
por conta desses desajustes. Não tem plano, não tem previsão para ela ser entregue. Então, ele prometeu mais 5 presídios, sendo que existem no total do Brasil menos do que isso, sendo que tem vagas ociosas e sendo que tem um ainda em construção. Então, você vê que o plano ele é bem intencionado, mas que quando você vai esmiuçar a execução e a viabilidade, você esbarra nos problemas de sempre no Brasil.